Mais de 200 links de postagens no Twitter foram processadas pelo Cellbit, pessoas que agora estão sendo acionadas para responder judicialmente. Isso porque disseram inúmeras coisas erradas sobre o cara, conclusões precipitadas e afirmações de coisas que nunca foram feitas ou ditas. Alguns tweets eram ainda de janeiro desse ano e eu imagino que ele vai processar mais algumas contas ainda. Afinal, foram 7 anos só ouvindo de cabeça baixa os comentários que essas pessoas faziam, sem dizer nada a respeito disso. Enquanto isso, o pessoal aproveitava para zoar, fazer meme, afirmar coisas mentirosas. E pra quem acha injusto ele processar, o Cellbit não tá processando essa gente só por ter acreditado no assassino naquela época, não. Nem sei se tem como processar alguém por ter acreditado em alguma mentira, mas sim processando por terem difamado ele. De acordo com o João de Senzi, gente falou até que ele espancava a menina, ou até que ele era isso daí que tá aparecendo na tela. Isso não é só extremamente prejudicial por ser uma mentira, coisas inventadas que nunca sequer aconteceram, feitas só pra acabar com a imagem do cara, associando a um crime, e é isso, mas também é algo absurdo. Deixar o pessoal falar o que quiser em cima de você enquanto todo mundo transforma a sua vida pessoal num circo publicamente deve ser um inferno. Ainda mais se forem pessoas que tiram sarro da situação, desenterrando o assunto toda vez que dá, inventando justificativas pra difamar o Cellbit, o que sinceramente é nesses momentos que eu agradeço imensamente por não usar o Twitter, ou sequer ter mencionado sobre esse assunto como se fosse uma verdade absoluta, porque isso daí não é brincadeira, é extremamente fácil intimar alguém quando chega nesse ponto de processar por terem dito algo sobre você na internet. Pensando aqui, o caso mais parecido que eu consigo falar agora é o do Muka Muriçoca, por exemplo. Por um tempo foi acusado por pedô por uma conta do Twitter que dava alguns exposeds que realmente eram verdadeiros na época, porém, no caso do Muka, ele nunca tinha feito nada, fora que as prints que foram divulgadas na época eram todas de meninas maiores de idade, de vídeos dele, ou de fotos alteradas no Photoshop. A consequência disso, o Muka viu tudo, provou a inocência dele, o que não foi muito difícil, e processou essa conta do Twitter. Depois disso, não deu outra. A conta caiu, pouco tempo depois ele explicou a situação toda que tinha acontecido, basicamente as pessoas responsáveis tiveram que pagar uma indenização pra ele. Então eu sei que são casos meio distintos, nem tanto pra falar a verdade. Muda que nesse caso eles usaram da influência que tinham pra forjar um caso pra acabar falsamente com a imagem do Muka. E apesar de poder processar quem falou sobre o caso sem nenhuma prova de verdade, nessa situação ele processou só a conta que estava responsável por isso. Enquanto isso, na situação do Cellbit, o pessoal se descontrolou, além de acreditar em algo que nunca existiu provas, nunca foi confirmado como verdadeiro, sendo um assunto revivido há anos por uma só pessoa nesse meio tempo, começaram a afirmar que o cara era coisas completamente absurdas, acusaram o cara de ter feito isso e aquilo. Então, mesmo que indiretamente, acaba chegando no mesmo propósito que no caso do Muka, difamação sobre algo que nunca foi confirmado e nem sequer existiu provas. As pessoas que falavam isso acreditavam que a internet era terra sem lei, nessa parada de falar o que quiser por causa do anonimato que ela te dá. O único problema é que esse anonimato é bem mais fácil de ser quebrado do que parece. Quando acionam um processo contra você é muito mais simples. Então, mesmo que pareça que tá tudo bem, porque ninguém sabe de verdade quem você é, isso não abre margem pra você falar o que quiser. E o maior exemplo disso é exatamente o que tá acontecendo. 271 links de contas que em grande maioria já se encontram inativas, e as que ainda não se encontram já disseram algo sobre isso. Pelo que eu vi, tiveram alguns que pediram desculpas, acho que a grande maioria fez isso. Outros até pediram, mas ficaram debatendo sobre isso por horas e horas ainda no Twitter, o que na minha visão não é uma ideia muito inteligente, depois pode acabar pegando mal, mas aí o problema já não é meu. Alguns viraram meme nesse meio de pedir desculpas, um por escrever errado e na minha visão parecer muito um personagem fingindo ser inocente no meio disso tudo, e o outro virou meme por causa disso daí. Olha a chuva que tá aqui em BH e daqui a pouco meu quarto alaga. Ô Cellbit, você tá processando o cara que tem goteira no quarto, Cellbit. Tira o processo, cara. Paga a goteira do meu quarto, você é milionário, maluco. Esse até que foi engraçado quando eu vi, mas se o Cellbit decidiu processar se baseando no que algumas outras pessoas falaram, eu tenho um pouco de medo de imaginar o que esse cara deve ter falado. Outra parte daquele pessoal deletou a conta ou trocou o user achando que fosse mudar alguma coisa, que já adiantando, não muda nada. A partir desse ponto que o processo já foi enviado, ele já tá encaminhado de chegar na sua casa nos próximos 12 meses. Então é quase que impossível que você consiga fugir dessa situação depois que o processo já foi enviado. Deletar a postagem também não adianta. Essas redes sociais mantêm essas postagens no sistema deles por pelo menos um ano para justamente evitar casos assim. Então é uma situação realmente mais complicada pro pessoal que foi processado por ter afirmado que o cara cometeu um crime.
E eu acho interessante usar isso de lição para ponderar que você tem que tomar mais cuidado com o que você escreve ou fala na internet. A partir do momento em que deixa de ser sua opinião e começa a se tornar problemático a esse ponto, que nem dessa situação, acaba abrindo oportunidades como essa da pessoa decidir te processar, com razão e justificativa. Ainda mais se você for menor de idade. Criar uma dor de cabeça para quem é seu responsável por conta das coisas que você falou na internet, o peso disso é absurdamente maior e mais complicado de se lidar. Mas enfim, foram 271 processos de postagens, alguns deles envolvendo a mesma pessoa mais de 2 vezes, então pode ser que nesses casos até aumente a quantidade de dinheiro, indenização, e fica aí o aprendizado do que não se fazer na internet, tomar mais cuidado com o que fala, no que acredita, não ficar nessa de acreditar no anonimato falso que a internet te dá. Pra quem tomou processo, sinceramente eu não sei como deve ter sido a reação. O choque de realidade chegando deve ter sido mais desesperador nesse caso. Porém, eu acho meio difícil que o Selbit tire o processo desse pessoal, até porque, como eu já disse, cada um sabia o que estava afirmando e onde estavam se metendo quando falaram sobre isso. E bom, no mais eu acho que é só. Eu queria comentar sobre isso e falar o quão importante eu acho. Do meu ponto de vista é bem mais sério do que algumas pessoas levaram no caso inteiro. Ô Selbit, você tá processando o cara que tem goteira no quarto, Selbit. Tira o processo. De qualquer forma, esse era o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado por me assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.